Trevas, a fronteira final. Estas são as viagens da Ghost Prize. Sua missão não tem fim: conhecer novos mundos obscuros, buscar vida inteligente e novas subculturas, trevosamente ir onde nenhum morcego antes voou. Fala morcegada, eu sou Daniel Príncipe e morcegos no Halloween revolucionário. Olá pessoal, meu nome é Keeper. Fazer você mesmo é muito legal, mas fazer coletivamente em grupo ainda mais legal. Oi, meu nome é Tici e eu faço vídeo pro TikTok falando sobre subcultura gótica. E aí galera, aqui é a Lari Mendes e fazer você mesmo é legal, inclusive fazer suas próprias escolhas. E é isso aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Got Prize, o podcast que fala sobre subcultura gótica, universo e tudo mais. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre, não necessariamente moda, mas sobre uma coisa relacionada com ela, que são o DIY, o brechó, e também, será que a gente pode comprar de lojas alternativas e continuar sendo gótico? E será que dá pra comprar da Renner e continuar sendo gótico? Ou vão cancelar minha carteirinha se verem lá a etiquetinha da Renner nas roupas que eu tô usando, falar, não, você não é gótico, você comprou no shopping. Então a gente vai falar sobre tudo isso aí, mas antes eu queria que nossos queridos convidados e participantes aqui dessem uma passada aí, uma explicação sobre o que é moda, qual a importância dela e, mais necessariamente depois, o que é moda alternativa. O que a gente pode falar sobre isso? A moda é aquilo que reflete o tempo que você tá, na onde você está usando, ou seja, as suas roupas, a sua vestimenta, o que você coloca da sua cabeça, na sua cara, no seu corpinho, que reflete aquele universo que você está ou gosta de estar. Moda é uma daquelas palavras malditas que hoje em dia tem dois sentidos bem diferentes, né? Que mais atrapalha a comunicação, você não sabe o que o seu amigo está falando na verdade, né? Moda pode ser o quê? Moda ser arte, ciência, história, por um lado, né? Moda como as características estéticas de uma época. Você vai ver as características de uma cultura X, vão ter uma moda X, por exemplo, a moda romana, a moda medieval, a moda do século XIX, que expressam os valores, as ideias, as ideologias, as visões de mundo daquela sociedade, daquela época, naquela região. Porque em lugares diferentes do mundo vai ter modas e ritmos de moda diferentes, né? E é uma ciência, inclui um trabalho, um conhecimento transmitido, e é história, porque a gente estuda isso para conhecer os povos, as antiguidades, certo? Então, é um significado sobre um período histórico e uma sociedade, né? Por outro lado, mais recentemente, a gente tem um mercado de moda, uma concepção de moda inserida no mercado capitalista, que é o quê? Que é a ideia de obsolescência programada. O que é isso? Isso é feito com todos os produtos, os carros, as televisões, as geladeiras são feitas para durar um período cada vez menor. Isso é planejado dentro do sistema de consumismo, para você comprar e descartar coisas. Também são criadas novos modelos super geniais de carro que mudaram a luzinha do para-choque. Então, ou o formato do seu celular, e você vai querer comprar um novo. Ou com mais memória, porque aumentaram os apps e não cabe mais, estraga seu celular. Na verdade é feito para estragar dentro de X tempo, mas tudo bem. E na moda se faz isso, se lança na moda de consumo, que é o segundo sentido da palavra moda, se lança novas coleções, novas tendências a cada 6 meses. Por quê? Para dizer que a antiga é velha, as pessoas jogarem no lixo e comprarem coisas novas e produzirem coisas novas, certo? Isso é para mover o motor de consumo e descarte. O fundamental, a diferença é o quê? No segundo sentido, que é a moda de consumo e descarte, não há um vínculo afetivo, cultural mais profundo das pessoas com aquelas coisas, aqueles objetos, aqueles produtos, sejam considerados artísticos ou não na nossa cultura. Já na moda, enquanto significado histórico de um grupo social, as pessoas têm uma ligação afetiva, ou seja, elas não vão estar preocupadas numa atualização imediata, rápida, e nem descartar tão rapidamente isso. Então tem dois sentidos bem diferentes da palavra moda aí, a gente tem que prestar atenção
quando a gente está falando de cada um deles. É importante lembrar que a moda, ela também acompanha a evolução do próprio ser humano com o que ele tem acesso. Então, se um dia alguém vestiu couro de animal, é porque é aquilo que ele tinha naquela época, com os objetos que ele conseguiu fazer, com uma agulha de ossos de marfim e tudo mais. Até a gente chegar na evolução com máquina de costura, criar o prêt-à-porter, que é o pronta entrega, uma coisa que revolucionou o mundo da moda. Antes disso, você realmente era investido no sob medida e você fazia as roupas para que aquilo ali fosse seu para sempre, né? Você não tinha a tendência de consumir porque você precisa literalmente expressar o seu ser. E sim, era só uma necessidade de cobrir os seus corpos, se proteger do frio e outras coisas. Hoje em dia, com a moda prêt-à-porter, você consegue utilizar ela como uma fonte de expressão, como uma fonte de linguagem para você falar a sua própria visão de mundo, não só a reflexão da sociedade, o que ela tem por si só para dizer para o mundo. Então, um dia, as roupas de mulheres não tinham bolsos, e isso tinha um significado muito importante, porque as mulheres não precisavam carregar nada, afinal de contas, elas mesmas eram as posses das outras pessoas, as mulheres eram um chaveirinho, vamos dizer assim. E tempos depois, a moda conseguiu colocar bolsos em calças femininas, porque, pasme, nós somos seres humanos também, olha só. Então, a moda vai acompanhando a evolução do produto social e a evolução do conceito social também. Eu acho que daí já dá pra gente alencar um caminho para falar sobre a moda alternativa, né? E quais são as influências e da onde vem tudo isso, porque assim, depois de determinado tempo, assim, eu não vou dar uma de historiadora que fala, nos anos 60 para os 70, não sei o quê, mas começou a ter um movimento contracultural, contra a moda, contra esse consumismo, essa produção, e esses ditumes, vamos dizer assim, né, da moda, do que a pessoa tem que vestir para ser identificada daquela forma, para ser de determinada classe social. Isso a gente vai indo até chegar ali dentro do punk, né? Que já tinha totalmente aquela quebra de não, eu vou fazer aqui a minha camisa, aqui, mate-me por favor, quem lê o livro. Tem todas as histórias que a gente sabe ou não, mas que acabaram influenciando, acho que um pouco. Claro que antes tem muita coisa que pode-se dizer que veio aí a moda alternativa, né? O próprio glam, ele tinha uma característica muito própria de como se vestir e dessa moda, assim, do quais signos que a moda coloca, da posição de cada um dentro ali daquele sistema, né? Mas para a gente traçar um caminho até o gótico, né, a gente tem que pensar que tem alguns elementos que vão trazer a gente até os pontos chaves desse podcast, né? Que é o do it yourself, comprar em brechó ou comprar ou não em lojas de moda alternativa. Que, assim, muitas das coisas que algumas pessoas acreditam ter como tradição, muitas vezes surgiram por acidente e necessidade. Então, tipo, se você pegar na década de 80 e 90 até, e eu posso dizer 90 porque eu vivi isso de certa forma, né? Você comprar em brechó era uma necessidade de quem não tem muita renda. Era a opção mais barata porque era roupa usada, era roupa que já foi de alguém. Então você ia lá no bazar que a igreja estava fazendo e achava uma calça do seu tamanho, sua mãe comprava para você, achava um tênis e tal. E muitas pessoas góticas, eu lembro que tem alguma coisa que eu li em algum lugar, eu posso estar errado e talvez o Per consegue até complementar, mas tipo, na década de 80, Inglaterra, pós algumas guerras e tudo mais, você achar uma roupa para um visual, você sendo um jovem que trabalhava em fábrica, né, que tipo, tinha ali uma limitação até financeira, você não ia comprar uma roupa de high fashion, você não ia comprar uma roupa cara, você ia comprar uma roupa de brechó e customizar para ter o seu estilo. Então era uma questão de necessidade, não era um statement. Então, e nessa época era uma questão de expressão pessoal, de necessidade por vários fatores onde essas pessoas estavam inseridas, né? No espaço e tempo delas, e não era um manifesto, não era uma coisa assim, não, estou usando essa roupa usada aqui de brechó e colocando muitos pins e muitas coisas nela e costurando o meu bordado aqui com a banda que eu gosto porque eu estou me expressando aqui contra a moda. Não, era uma coisa assim, tipo, eu queria ter um bordado da minha banda. Eu consigo isso em alguma loja? Eu consigo isso barato? Não, então eu vou ter que fazer. É tipo assim, então eu vou ter que fazer. E tempos depois isso acabou se tornando um produto também, e aí começa a ter essa guerra aí de tipo, não, quem faz em casa vale mais do que quem comprou na loja. Mas eu acho que isso daí a gente tem que entender também essa linha histórica para não cair nessas ideias
né, pré-fabricadas do que é colocado em pedra, que tem que ser desse jeito. Será que tem que ser desse jeito? Será que sempre foi assim mesmo, né? Então é essa questão que eu gosto de pensar. Será que foi assim desde sempre? Tipo assim, eu já fiz um vídeo falando sobre pessoas góticas que consomem da Shein e falando que eu pessoalmente acredito que não é um impedimento. Tipo, comprar da Shein não vai tirar minha carteirinha gótica. Mas, por exemplo, assim, querendo ou não, em certas cidades, por serem de interior ou lugares mais afastados, acabam tendo brechós que não são tão acessíveis. Como, por exemplo, existem sim brechós que são tipo 50, 60 reais, tipo, até mesmo no centro de São Paulo, que são exageradamente muito caras. E quando você acaba procurando as mesmas opções em lugares de fast fashion, que você sabe que, tipo, você pode ter cupom de desconto e que você pode, sei lá, acumular ponto pra você comprar desse tipo de lugar, você sabe que, tipo, aquilo ali você vai querendo ou não, tá dentro da sua renda, sabe? E acaba sendo mais acessível do que você tirar um tempo em um brechó e garimpar, enfim. E querendo ou não, nem todas as cidades acabam tendo bazar de ONG ou de igreja, o que dificulta muito esse consumo por dentro da comunidade alternativa mesmo. Existem também aquilo de, tipo, o que é mais acessível pra mim, sabe? É comprar, sei lá, 20 reais em roupa na Shein ou pagar 60 reais em roupa em um brechó que não é tão acessível assim. Eu não acho que comprar Renner ou Riachuelo vai te validar como gótico, mas eu acho legal ter uma consciência do que você tá comprando, sabe? Tipo, eu realmente preciso comprar isso, eu realmente preciso consumir essa roupa. Ou, tipo, eu tô comprando porque eu achei bonitinha e, tipo, eu vou descartar essa compra daqui a um mês, sabe? Eu achei muito importante que você trouxe para essa mesa que a acessibilidade, ela não é questão só de ter acesso em questão de renda, em poder comprar alguma coisa, e sim na questão do tempo. Então, você falou, eu tenho tempo de fazer uma jaqueta do zero, costurar meus pets, desenhar, pintar, tudo mais, assim. Às vezes eu tô trabalhando, tenho estudo, tenho que cuidar dos meus irmãos, cuidar da minha casa, e o tempo de hoje em dia não é hábil para que você consiga fazer suas próprias coisas. Então, nesse caso, você precisa de uma calça nova, porque a sua já tá no bico do corvo. Como que eu vou fazer? Você vai ter esse acesso ao que é mais rápido para você e mais fácil, né, mais acessível, ou você vai realmente ser barrado pelas suas próprias convicções morais? Ai, meu Deus, infelizmente, pela minha moral gótica, eu não posso mais comprar uma calça na C&A, então eu vou ter que abrir mão do meu tempo de sono para poder fazer minha própria calça, sabe? Então, hoje, tempo é dinheiro, né? Como já dizia os canais de televisão mais famosos dessa atualidade. Como fato histórico e testemunha da história, né? Aí eu gostaria de contar uma coisinha aqui. Essa pressão que o pessoal que tá chegando agora tá sentindo, tem que fazer do it yourself, tem que fazer você mesmo, e de visuais às vezes extremamente complexos, né? Isso é uma coisa até relativamente recente na subcultura gótica brasileira. Se olhar ao longo dos tempos, eu estou acompanhando objetivamente subcultura gótica aqui em São Paulo, digamos desde 1990, quando entrei. E se você olhar fotos de época, você vai ver ano a ano da subcultura gótica no Brasil, você vai ver muito pouco do it yourself. Você vai ver muita adaptação e remontagem. Você não tinha acesso a coisas, digamos, muito diferentes. Você pegava o que você tinha no guarda-roupa de preto, ou ia numa qualquer loja, sim, qualquer loja, e comprava o mais barato que tivesse, tanto em maquiagem ou roupa, né? Montava. Eu, pessoalmente, o máximo que eu arrisquei na minha vida, apesar de ser uma pessoa que trabalha na área de artes desde os 17 anos, mas o que eu fiz com roupa foi rasgar umas partes, né? Então, e montar coisas. E eu via em volta, você tinha o quê? A pessoa usava uma calça que comprou em qualquer loja preta, com uma blusa que pegou da avó, ou uma blusa comprada adaptada. Agora, na década de 10, a blusa que eu mais usei foi uma que eu comprei num bacião aqui no calçadão de Guarulhos, né? Paguei 10 reais, isso lá por 2010. Hoje seria 20, talvez. Mas estava na liquidação, e aí peguei uma calça lá de esportiva que era brilhante, dava para usar na balada à noite, ficava trijoinha, como diz lá no sul, né? Então, gente, tem uma pressão hoje em dia sobre isso
que não é uma coisa histórica essa cultura gótica. Segundo, uma coisa que eu queria lembrar é que tem faça você mesmo, faça você mesmos diferentes, né? Cada subcultura tem um faça você mesmo diferente, não é obrigatório, e cada subcultura tem características estéticas diferentes. Então isso é uma coisa que a gente pode falar depois, mas o que eu queria fechar agora é isso, essa pressão agora de que tem que ser do it yourself, senão você é uma Barbie gótica capitalista nojenta, né? É uma pressão meio recente que a gente pode até pensar depois, porque surgiu isso nos últimos tempos agora, principalmente na fase pós-pandemia, né? Eu acho legal a gente trazer também em pauta a questão de lojas alternativas. Por exemplo, assim, nem sempre acaba sendo também viável consumir dessas lojas pela questão mesmo do dinheiro, né? Porque algumas lojas acabam sendo extremamente caras e outras acabam sendo extremamente problemáticas, né? A gente tem aí casos de lojas extremamente racistas, com casos extremamente pesados, que, querendo ou não é uma coisa legal de consumir, sabe? Tipo, até mesmo por moral, eu diria assim, mas até mesmo por dinheiro, sabe? Tipo, eu vou gastar R$200 num vestido, tipo, extremamente básico, sabe? Numa lojinha, sendo que, tipo, eu posso ir ali no centro da cidade e comprar a mesma coisa praticamente por R$10 e depois, sei lá, fazer um pentagrama nas costas. É algo tipo tipo, que eu penso assim, não é algo necessário de consumir, porque a gente sabe que o visual na subcultura gótica também não é algo essencial, não é algo que, tipo, a gente usa como obrigatoriedade. A gente usa mais como uma forma de expressar o nosso ser. A questão de comprar em lojas alternativas ou até mesmo fazer a gente mesmas roupas acaba sendo algo que a gente traz pra nossa vida pela questão de expressão e não pela questão de, tipo, eu preciso disso mesmo, sabe? Porque, por exemplo, eu sinto a necessidade de me expressar como pessoa, então eu acabo aderindo a certo visual como uma forma de dizer, olha, essa pessoa sou eu, sabe? Não como uma forma de dizer, olha, que bonitinho o meu visual, para as pessoas consumirem a mesma coisa que eu. Eu não quero que todo mundo seja igual a mim. Eu quero que as pessoas se encontrem e sejam o que elas são. Às vezes, elas se encontram consumindo de lugares mais baratos. E às vezes, elas se encontram consumindo de lugares mais caros. Por exemplo, não é porque uma pessoa vai comprar de lojas alternativas também que ela vai deixar de ser gótico. Ou que ela vai ser mais alternativo que as outras. Vai muito do que a pessoa é. Eu acho que tem umas questões muito bacanas que a Tice trouxe, porque realmente, eu acho que o principal é entender que todas as vivências estão válidas dentro da subcultura, né? A pessoa que não tem renda e que tem a opção ou a necessidade de fazer uma coisa lá mesma, tá válida. A pessoa que compra da loja porque tem acesso, também tá válida. E é legal pensar nisso. Essa questão de vivência, a gente nunca pode deixar de considerar ela e até ter empatia com a vivência do outro, mesmo que num grau muito superficial, e entender a própria, porque senão a gente cai no erro de começar a julgar, começa a cair no erro de, porque a pessoa comprou, então ela não tá valendo, porque a pessoa não comprou, ela não tá valendo. Eu mesmo, quando eu comecei a dar rolê gótico, lá com os meus 17 anos, meu primeiro sobretudo era um sobretudo que foi do meu padrasto, tava todo destruído, por isso que ele me deu. As roupas que eu tinha, eu trocava a camiseta com os meus amigos, então a gente ia sair de rolê, eu tinha uma camiseta, sei lá, do The Cure, ele tinha uma camiseta do Sisters of Mercy, a gente ia sair do rolê, um emprestava a camiseta pro outro pra poder ter uma variedade, sabe? A calça que eu tinha era a calça que eu tinha. A primeira vez que eu saí de coturno numa balada gótica, que foi até pra encontrar uma menina que era esqueminha, era um coturno de um amigo meu, que ele meio que me apadrinhou, e ele falou assim, não, ó, vai com o meu coturno que cabe em você, vai ficar legal. Então, assim, tipo, existe uma questão, e eu acho que até eu não sei se eu consigo ver melhor essas coisas, porque eu passei por isso, e passei também agora pela etapa de ter um pouco mais de acesso e conseguir comprar as coisas que eu quero e que eu gosto. Isso é muito legal, isso é muito bom quando você pode. Tipo, eu queria comprar aquela bota ali que eu achei, o Creeper, o primeiro Creeper que eu comprei, eu fiquei muito feliz de poder comprar. Eu gastei, foi um dinheiro que faltou em algumas outras coisas, tive que sacrificar, mas foi legal, foi gostoso. E tipo, isso não me tornou menos ou mais do que alguém, sabe? Então é a gente compreender que é uma vivência, é uma experiência pessoal e é uma expressão pessoal. Então não dá pra dizer que o cara
que chegou na balada só com uma camiseta de banda e calça jeans é menos do que o outro que tá todo montado com coisas que comprou, sei lá, da gringa e bota demônia e não sei o que. Tipo, ninguém é melhor que ninguém. Acho que cada um tem uma experiência pessoal. A gente tá consciente disso também. Cada experiência é válida dentro da sua subjetividade e, tipo, não tem nada que vai delimitar o que um é mais ou a menos que o outro. Porque eu acho que o que acaba criando meio que esses conflitos ideológicos é realmente essa ideia assim, tipo, não, porque quem não tem acesso às mesmas lojas que eu tenho não é tão gótico quanto eu, porque olha só minha bota da demônia, que incrível. Eu sou muito mais gótico que todo mundo. Não, cara, desculpa, não é isso que vai fazer alguém ser menos gótico de você. Então é sempre legal a gente ter em mente essas questões, né, de que cada experiência é uma experiência única, né? 2 palavras-chave que você mencionou são conflitos ideológicos, porque isso vai desde, por exemplo, quanto você gosta de consumir, com o quanto você acha que tem que consumir, com o será que eu tenho que realmente, para ser inserido numa subcultura, então eu tenho que necessariamente gastar o menos possível no meu visual, na minha forma de me expressar, eu tenho que dar pouco valor a isso, né? Porque ainda tem aquela questão do valor, do custo e do preço. Então, eu posso entender que para você ser gótico, você tem que sempre gastar pouco dinheiro, é isso? Essa é a origem do consumismo na subcultura gótica? Essa é a ideologia da subcultura gótica? Você não gastar dinheiro com isso? Ou você pode, inclusive, falar assim, eu acho que aquele vestidinho vale sim R$200, porque foi uma produtora local que fez. Ela não comprou num tecido de uma fábrica atacado, que comprou de toneladas de tecido de uma vez. Então, aquilo ali custou para ela pelo menos 80% daquilo que ela tá colocando, embutido no preço que ela tá colocando naquela roupa. Então, o valor daquilo tá embutido não só em, comprei um vestidinho, mas eu estou apoiando um trabalhador local que está, inclusive, produzindo para nossa subcultura, para nossa cena, para nossa moda alternativa, que é um dos papos que a gente ainda vai entrar mais adentro, eu acho. O conflito ideológico, ele também entra no... Será que realmente faz parte da ideologia gótica a questão do consumismo? Você pode ser gótico e acumulador, você pode ser gótico e ter sua coleção de botas, ou você pode só ser gótico se você tiver aqueles seus 2 pares de coturnos, suas 3 meias rastão rasgadas e por aí vai. Que essa coisa que a Lari falou do coturno e da meia rastão rasgada e tal, tudo, me lembrou uma coisa muito engraçada, de quando eu comecei na subcultura, eu tinha esses amigos meus, né, que até falei, teve o que me apadrinhou, né, que tipo, vamos dizer assim, foi me mostrando as coisas, me explicando, e uma coisa que o irmão dele falou uma vez, o irmão dele também era gótico, né, não, o seu coturno tem que estar o mais desgastado possível pra parecer que você usou ele muito, você tem que deixar ele puído, e o sobretudo também, tem que parecer que você rolou no cemitério inteiro. Como era um baby bat na época, aceitei aquilo. O sobretudo que já era fudido que meu padrasto me deu, eu puí ele mais ainda, e eu achava aquilo máximo. Realmente, o visual ficou muito legal, não vou dizer que não ficou legal, mas eu tomei aquilo como, tipo, verdade, porque eu não sabia, tipo, ele poderia até estar tirando o sarro da minha cara, por que não? Poderia ser isso, ou poderia ser uma verdade que ele aceitou porque alguém passou pra ele, também poderia ser, mas é interessante como a gente às vezes aceita certas coisas como realidades, sem questionar muito e reproduz, né? Então é o que chega até no que a gente tava falando agora dessa questão ideológica, né? Mas eu lembrei isso, eu achei muito engraçado, assim, ter tido esse estalo, tipo, porra, mano, cara, já me falaram que tinha que ser assim, né? Por exemplo, antes de ser gótico, eu já tinha minha militância política e minhas ideologias pessoais, né? E uma delas era ser antimilitarista radical, né? Então a questão de usar coturno estava fora de cogitação para mim, mesmo eu querendo ser gótico, né? Identificando com tudo, mas o coturno estava fora de cogitação, né? Isso em 1990, né? Então eu fui um gótico que usou nesses 32 anos todos os tipos imagináveis de bota, menos coturno. Interessante, só para comentar, como você pode se adaptar individualmente até uma coisa que é um padrão, considerado um padrão cultural, góticos e coturno. É um elemento que você não precisa completar a cartelinha de elementos 100%, certo? Eu falei disso de elemento porque eu queria lembrar uma coisa, que o que importa, a gente já comentou isso várias vezes, não é o objeto em si, mas o que você faz com o objeto. Não importa o CD dos Sisters, se você tem a coleção, ou a coleção de botas da Demônia, ou comprada de nacionais, né? É como você insere aquilo no sistema cultural gótico que você construiu. Porque esses mesmos objetos podem ser, no mercado, apenas um produto descartável para uma pessoa que não dá a menor importância e não coloca nenhuma visão de mundo ligada a isso, né?
nenhum sistema subcultural com uma visão de mundo, ou algo que representa algo dentro de uma subcultura, dentro do sistema. Então, se a coisa, seja um CD, uma roupa, ou qualquer outra coisa fragmentada, pode ser um produto descartável no mercado, né? Não importa o seu preço. Agora, sendo feito em do-it-yourself, ou comprado numa loja cara, se você insere num sistema cultural em que você está envolvido, tem uma identificação e tem uma visão de mundo, aquilo é um item cultural válido, tá tudo certo. Eu queria até voltar num tópico até por causa disso, e até para puxar do que a Tice também falou, da questão do Shine, né? Que tem hoje em dia muita crítica sobre quem compra do Shine, por vários motivos. Eu já vi vários argumentos contra quem consome disso. Tem um argumento, vamos dizer assim, social, né? De que é uma loja que produz em larga escala, e aí a natureza e o consumismo, não sei o que. Existe essa crítica que ela é bem válida, apesar de ter algumas questões com relação a isso. Mas também tem uma crítica que eu vejo muito que assim, quem compra do Shine não é gótica de verdade, porque comprou uma coisa de fast fashion, muito ali pronta, e tava muito fácil, já tinha o look, então você comprou o look, então não vale, não sei o quê. E são argumentos que, pra mim, eles precisam ser mais aprofundados e melhor entendidos, até pra própria pessoa que muitas vezes acaba usando desses argumentos pra invalidar tanto o sistema, que seria comprar na Shine, quanto as pessoas que consomem aquilo, porque se você for pensar bem, tem questões bem mais fortes com relação a isso, que precisam e poderiam ser criticadas, do que você simplesmente criticar o indivíduo. Do que se você pegar a menina que foi lá e tá usando um look, e você vê que ela comprou aquele mesmo look que tava no Shine, e você falar, não, você não é gótica de verdade, porque essa blusinha da Shine é disso, daquilo, então você está cancelada. Tipo, peraí, vamos pensar direito antes de cancelar os outros, antes de até tirar a carteirinha dos outros, tendo que a Tice falou que eu achei muito legal, e depois ela pode complementar, essa coisa de acessibilidade do Shine, a gente entende que é uma empresa capitalista, que ela tá visando lucro, mas ainda assim, a crítica nunca pode ser em cima do indivíduo que tá consumindo, a crítica nunca pode ser em cima disso, a crítica é em cima de um sistema. É muito maior, o inimigo ele tá muito mais acima do que o seu colega que postou uma foto no Instagram. E tem uma coisa muito legal de acessibilidade da Shine também, que eu acho, que muita loja alternativa e brechó, as pessoas não vão conseguir, que é a questão de tamanhos. Tipo, isso faz muita diferença na vida de muita gente. Você poder achar uma roupa que te veste, que é bonita, que é legal, que sabe, que vai fazer toda a diferença, tá, pelo menos pra mim, assim, tá muito acima de, não, você tem que comprar do brechó, porque aí você vai estar tendo uma coisa que é sustentável e não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não consegue achar algo legal, bonito, que veste ela no brechó. Então acho que é legal trazer isso também, para as pessoas entenderem que tem muito mais coisa aí dentro dessa questão do que pura e simplesmente estar comprando uma roupinha que tá sendo feita na Shine e que não sei o que lá, sabe? E eu não vou citar materialismo dialético, porque eu sei que isso vai ser muita coisa pra eu falar e pra, trazer aqui. Eu vejo muito uma parte que eu faço muita parte da comunidade do TikTok, a comunidade gótica do TikTok, alternativa, enfim. E eu vejo muito uma parte dessa comunidade invalidando muito as outras pessoas, e invalidando de uma forma muito pesada até, do tipo, a pessoa posta um vídeo, por exemplo, vamos supor, looks góticos da Shein, e aí, tipo, o que é um look gótico? É um look que uma pessoa gótica está usando, ou é um look que escuta pós-punk? Sei lá, sabe? É algo que a gente tem que levar em consideração. Não, tipo, looks góticos. O que seria uma roupa gótica, sabe? O que seria enquadrado nisso? Seria uma roupa que a gente consegue colocar dentro de uma vertente da subcultura? Seria uma roupa só usada por alguém da subcultura, sabe? Mas, de qualquer forma, existe essa invalidação, sabe? Uma invalidação do tipo, você não é gótico porque você não faz conteúdo sobre isso. E aí, tipo, atacam uma pessoa gótica que faz conteúdo sobre, sei lá, sobre visual. Ou atacam uma pessoa gótica que nem fala nada sobre a subcultura, nem fala sobre visual, só tá fazendo dancinha pro TikTok. E aí chegam e falam,
nossa, você não é gótico porque o seu conteúdo é fazer dancinha e não falar sobre a subcultura. Ou tipo, nossa, você não é gótico, você não fala sobre a sua vivência dentro da cena, ou você não fala nada sobre a subcultura, como que a gente vai saber se você é gótico? Por que a gente tem que saber se a pessoa é ou não gótica, sabe? Se ela se identifica com a subcultura, se ela segue isso, é algo completamente dela. É igual a gente não pode invalidar alguém por não ter um visual, porque não é algo que a subcultura exige. Ela não exige a gente ter um visual extremamente elaborado ou algo assim. É algo que a gente vai elaborando durante os anos, ou é algo que, tipo, nem sequer a pessoa tem intenção de ter, sabe? Tipo, eu não quero ter um visual extremamente elaborado, nem nada, tipo, eu quero ser basiquinha, tipo, beleza, seja basiquinha, subcultura não vai invalidar você não vai ser menos gótico por não ter um visual, sabe? O pretinho básico é válido também, né? Então, eu queria lembrar aqui uma coisa que a Tice falou aí, que remete ao nosso episódio anterior. Como tem essa ansiedade desesperada das pessoas de cancelar e rebaixar os outros para se autoafirmar. A gente desmembrou esse assunto no episódio anterior, vão ouvir, pelo amor de Deus, que vai ajudar muito vocês a entender essa questão que a gente está falando aqui, tá? É uma questão de poder, não de relação de subcultura e de valor em si, né? A gente falou muito disso no episódio anterior, vai lá ouvir, é muito importante. O que eu queria falar aqui? Tem umas concepções de arte, de cultura muito estranhas, né? Eu vou falar isso aqui, é um assunto meio até estranho, mas é o quê? Gente, todas as coisas humanas significam e têm um valor de comunicar. Se algumas coisas são consideradas de menor valor na nossa cultura, como, por exemplo, a dança, a roupa, a maquiagem, elas são desvalorizadas historicamente porque elas foram historicamente associadas às mulheres, por um fator. Esse é um fator, tá? Segundo, foram consideradas por isso não inteligentes e não significativas por uma sociedade patriarcal no passado, certo? Porém, para a gente que estudou um pouquinho de comunicação, de letras, vocês estudaram isso no Fundamental 2 da escola, os professores deram outros nomes para isso, no colegial todo mundo viu isso também. Quando você interpreta uma pintura, um quadro, você está lendo imagens, está lendo formas de arte não verbais. Isso é comunicação também, isso é discurso, isso é significado. Então, gestos, comportamentos, dança, moda, maquiagem, música, poesia, literatura, cinema, dança, artes plásticas, cultura, tudo isso são formas de discurso e comunicação entre os seres humanos. Não só as linguísticas são válidas ou superiores. Não é só a letra da música, a poesia ou a literatura ou a fala que transmite significados entre os seres humanos. Não são só essas formas de comunicação que transmitem discursos. Todas as outras formas de expressão humana transmitem discursos, significados, visões de mundo. Para entender, a gente fala muito de subcultura. Subculturas são sistemas de símbolos, e não só símbolos linguísticos, símbolos de outros tipos também, tá? Não faz sentido você falar de subcultura se você não levar em conta essa questão de que todas as formas de expressão humana são simbólicas e válidas da mesma forma, tá? Isso é uma reflexão longa, pode pensar com calma depois, tá? Falamos disso talvez no outro episódio. Pegando um gancho do que o Kiva estava falando, uma coisa que é resumidamente importante de ressaltar, não necessariamente você querer colecionar algo, ou você ter que querer expressar o seu estilo próprio, significa alguma coisa e é futilidade ou não. A carga crítica que a gente recebe por esse lado feminino, vamos dizer assim, que o feminino no sentido geral do que foi atribuído e não do que é, da questão feminina da subcultura gótica, não do feminino gênero e tudo mais, tá, gente? A questão da futilidade nisso aí é uma visão externa, que acaba internalizando na subcultura também, pelos próprios membros. Então, aí que entra o machismo, aí que entra muita visão de mundo externa, prejudicando o próprio desenvolvimento da subcultura gótica. Uma outra coisa, ter significado tem duas coisas. Você vestir alguma roupa por alguma simbologia, ela pode ter a questão do que vem de dentro para fora ou de fora para dentro. Então você pode querer se expressar do que tá aqui dentro e encontrar aquilo
numa forma de você expressar com uma roupa, ou você pode simplesmente achar aquela roupa e falar, essa roupa expressa aquilo que eu gosto, expressa aquilo que eu sinto. E não necessariamente esse significado, esse discurso, ele vai ter a ver com isso expressa o luto da subcultura em relação à sociedade, essa aqui são as lágrimas pretas de escuridão da minha alma. Não, o discurso ele pode muito bem ter a ver com gosto também. A estética, a linguagem, ela não necessariamente tem que carregar aquela mensagem específica. Muita gente quer e faz questão de sempre tentar falar para as pessoas, não, mas eu uso isso aqui porque tem significado. Tá, ótimo, que bom que você usa por esse significado, mas você não precisa e não pode, não deve, querer que as pessoas deem essas mesmas explicações para os outros, porque cada um transmite aquilo que quer, nem que seja, eu uso preto porque eu não gosto de chamar atenção, eu não gosto de roupas coloridas, então isso pode muito bem ser o significado para uma pessoa, ela não tem obrigação de transmitir a alma negra dela com um luto e tudo mais, assim. Mas é válido. Então, só deixando bem claro que não é uma necessidade, não é uma obrigação. E se isso aí foi dado no Telecurso 2000 do Fiscal de Gótico, a gente tem que atualizar, né? Porque estamos em 2022. Eu achei muito legal isso que você falou, Lari, da questão de significado, porque é uma coisa que eu percebo muito nos grupos mesmo, né? Tanto os do Facebook, quanto o Tira Dúvidas e até o Lounge, né? Que é uma extensão do Tira Dúvidas. Vários momentos alguém, principalmente quem é Baby Bat, e às vezes também eu gosto de falar Baby Bats de todas as idades, né? Porque, tipo, não tem idade certa pra começar dentro da subcultura, mas o pessoal que tá descobrindo ali, ou que já tá inserido, mas nunca parou pra pensar, perguntando, qual o significado da Anki na subcultura gótica? Qual o significado do lápis de olho desenhado de tal jeito? Qual o significado de não sei o que lá? E muitas vezes a minha resposta, pelo menos, acaba sendo tipo, olha, em determinado momento teve, sei lá, um filme onde esse símbolo apareceu e tocava uma música de uma banda tal. E aí começou a ter uma associação. Se depois se criou um significado mais aprofundado, com certeza pode se criar. Mas eu acredito que é muito mais uma questão de que isso apareceu e as pessoas associaram, gostaram e passaram a usar, do que, tipo, alguém parou e pensou, não, olha, eu acho que os góticos devem usar Anki a partir de agora, porque isso vai expressar que a Anki, dentro da subcultura, é não sei o que lá, sabe? Então eu acho muito legal a questão de, tipo, entender a história de onde surgiu e pra onde vai, do que ficar buscando realmente significados pros símbolos que vão significar e ter a importância daquilo dentro de um sistema subcultural, dentro de uma vivência de pessoas, e normalmente pessoas jovens de todas as idades, que estão ali querendo mesmo buscar uma identidade, né? Tudo bem que até isso que eu falei acaba indo meio contra o meu primeiro argumento. Talvez essa busca de identidade faça você querer buscar os significados desses signos, né? Tipo assim, não, isso faz parte da identidade que eu tô montando, mas eu quero saber o que isso significa. Mas o mais importante é o que isso significa pra você. O que usar preto significa pra você. O que fazer a maquiagem igual da Silks significa pra você. Significa pra mim que eu vou ficar bonito que nem a Silks? Então acabou, sabe? É o que eu gosto. Mas eu acho que a gente ainda tem muito aquele medo, tanto no começo da vivência dentro da subcultura, quanto na extensão às vezes, de alguém vir e querer tirar sua carteirinha, né? Tipo, por que você tá usando a maquiagem assim, desse jeito? Quero saber. Aí você, tipo, porque eu uso porque eu sou gótico. Tá, mas por que o gótico usa? Porque isso significa que a alma do gótico... E às vezes não, é tipo, eu vi numa foto, eu achei bonito, eu fiz em mim, ficou bonito em mim, tô usando. Acabou. I got it. E fora tudo isso, assim, voltando pra questão do it yourself, isso é uma coisa que surgiu dentro da subcultura gótica, tipo, surgiu um gótico que faz ele mesmo e falou, vamos góticos, todos temos que fazer as coisas por nós mesmos, porque isso que é ser gótico, ou o do it yourself veio antes e foi abraçado pela subcultura, foi inserido no nosso contexto, como que isso aconteceu? Acho que tem duas histórias aí, né? Primeiro, você encontra lá nos anos 50 ainda, já teve um movimento de consumidores que começaram a apreciar produtos do mercado, e foi uma estratégia de mercado que surgiu de oferecer objetos para serem montados em casa, né? Então foi uma coisa desenvolvida no mercado de massa, né? Tem inúmeras revistas dos anos 50 com o título de Do It Yourself, né? É só dar uma busca, é fácil de encontrar isso na internet, né? E isso virou uma febre, continuou a se desenvolver. Paralelamente, aí na virada do final dos 50 para os 60, tem aí o surgimento da subcultura
beat, ou beatnik, como alguns chamam, né? E vai se desenvolvendo uma ideia de que qualquer um pode desenvolver coisas, ou mesmo arte, né? Isso vai crescendo, você vai ver também a subcultura hippie, que tem uma ideia forte de você fazer as coisas, essa ideia, a contracultura em geral dos anos 60, tem essa ideia, absorve essa ideia de fazer você mesmo de outra forma, agora num contexto subcultural, né? Então, como outras coisas das subculturas, é uma coisa que foi tirada também de uma ideia que vem do mercado de massa, da sociedade hegemônica, e vai ser inserida num sistema subcultural com outro sentido. Você vê os poetas beats ou hippies, né, lá no final dos 60, começo dos anos 70, usavam uma máquina popular na época, que era o mimeógrafo, né? A gente que estudou um tempo atrás, e foi criancinha, foi muitas vezes alcoolizado na manhã já, com as provas passadas no mimeógrafo, que chegavam na nossa mesinha, com aquele cheiro de álcool forte, já de manhã cedo, assim, né? Mas depois os mimeógrafos foram caindo em desuso gradualmente. Era uma das formas mais baratas de reprodução, né? E tinha um caráter mágico que elas iam sumindo também depois, né? Mas enfim. Mas o que eu queria dizer aqui é o quê? Essa ideia de que qualquer um pode fazer as coisas tem uma história longa, né? Na música mesmo é uma coisa que surge aí com o movimento beat, essas formas do movimento de arte fluxos também, que busca formas diferentes de fazer arte. Você vê que o Cabaret Voltaire, aquela banda industrial lá dos anos 70, né, ela já cita que a ideia dele de fazer música por si próprio, que qualquer um possa fazer, vem de uma citação do Brian Eno no começo dos anos 70, né, que era um cara que fazia coisas diferentes e teorizava sobre o assunto. Por que eu tô falando disso tudo, gente? Eu quase estou me esquecendo. A origem do do-it-yourself. A origem do do-it-yourself. Então, o do-it-yourself tem essa origem lá nos anos 50, passa pela contracultura dos anos 60, né? E vai aparecer em diversas subculturas com formas diferentes. Tem que se entender que o do-it-yourself é opcional, né? Algumas subculturas montam seus sistemas sem fazer muito do-it-yourself. Se você pensar, por exemplo, às vezes nos rockers ou outras subculturas, mas muitas usam também, e cada uma cria um do-it-yourself dentro da sua estética, do seu discurso de visão de mundo, certo? Então, o do-it-yourself do metal vai ter uma cara, o do-it-yourself do gótico outro, do punk outro, enfim, por aí vai, né? Até muito tempo, muito pouco ou muito tempo atrás, até tipo década de 90 e 2000, a gente foi tendo uma evolução gradual, mas quem estava inserido dentro de um contexto de subcultura gótica, de gostar de rock ou de consumir coisas alternativas, a gente não tinha tantas opções para consumir o que a gente gostava. Você não tinha, tipo, a possibilidade de ir na Renner e comprar uma camiseta, sei lá, do Iron Maiden. Não tinha essa opção. Na Renner não ia ter camiseta do Iron Maiden. Então, assim, eu tinha até amigos que vinham pra São Paulo pra comprar camiseta, pra comprar cinto, tudo mais, na Galeria do Rock, porque era praticamente o único lugar onde você achava isso. E ainda assim, você chegava na Galeria do Rock, reza pra ter a camiseta da banda que você quer, porque nem sempre tinha. O que acontece assim, o alternativo ele foi se popularizando, né, de 90 pra cá, mais pessoas começaram a consumir, eu acho que até por causa de ter a MTV mostrando bandas alternativas, e até isso tá inserido dentro da própria questão do Gothic Metal, que a gente já discutiu anteriormente, né, então se popularizou mais, começou a ter mais produtos, é assim que o capitalismo funciona. Até a gente chegar no ponto onde você vai na C&A, na Renner, qualquer loja tem isso, e até chegar no ponto onde você tem hoje até uma coisa que eu tava ouvindo, que já não é mais fast fashion é o do shopping, é real-time fashion, que é a possibilidade de você pegar em tempo real o seu celular, entrar no aplicativo e achar o visual que você quer. Mas sempre nessas evoluções da geração anterior, acabou se tendo uma crítica. O moleque que comprou a camiseta da banda que ele gosta ali, do The Cure, ele não é tão gótico porque ele comprou essa camiseta pronta. Aí depois, a pessoa que comprou a camiseta na C&A
não é tão gótico porque comprou na C&A. A pessoa que comprou no Shine não é tão porque comprou no Shine. Então sempre vai ter essa evolução de crítica, mas é sempre bom a gente olhar pra trás pra entender que anteriormente a gente não consumia daquela forma porque era opcional. A gente consumia daquela forma porque era a única forma de consumo que a gente tinha disponível. Então se hoje em dia qualquer pessoa pode entrar no Shine e comprar uma camiseta, um look gótico e usar e se sentir bem, a gente tem que achar isso muito bom também, porque tá chegando em mais gente. E pra você mesmo que vê problema nisso, você tem que, na verdade, entender que talvez quem tá perdendo um pouco é você, porque você tá perdendo a possibilidade de consumir uma coisa que você gosta de uma maneira que cabe dentro do seu espaço e tempo. Porque hoje em dia, tempo é uma coisa muito preciosa, tempo é dinheiro, como já foi dito. E assim, a gente às vezes tem só 15 minutos do almoço, tem muita gente que tem 15 minutos do almoço pra sacar o celular, dar uma zapeada ali no Shine, ver um look que gostou pra poder usar no final de semana que ela não vai estar trabalhando. Então a gente tem que considerar isso também. Então, assim, se um dia a única opção era comprar na Galeria do Rock e hoje em dia a opção é comprar pelo celular, isso é uma evolução, não é tipo é uma questão de inclusão muito legal. E não uma questão de, agora todo mundo vai poder se dizer gótico porque pode comprar na Shine. Não, gente, não é sobre isso. Acho muito importante essa questão aí que o Dani falou, de que cada época tem uma tecnologia diferente e as coisas que são mais acessíveis em cada época diferente. Isso é essencial, né? O que podia ser alternativo numa época do passado, por exemplo, pode se tornar uma coisa elitista hoje, e vice-versa. Uma tecnologia que era cara no passado pode passar a se baratear hoje e passar a ser uma que gere maior inclusão de pessoas. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Nos anos 70 ou 80, até certo ponto, o vinil era uma mídia de povão, né? Você comprava baratinho, até todo mundo da classe trabalhadora, a pessoa que era assalariada, comprava vinis, né? E tinha tocadisco em casa, ou no máximo um glorioso 3 em 1, como foi o sonho de consumo depois de muitos na época, né? Mas e o que? E computadores eram coisas caríssimas na época, né? Quase ninguém tinha, nem telefone. Com o tempo, hoje o que acontece? A gente teve um barateamento dos computadores. Vocês todos têm um mini computador com superprocessador nas suas mãos, chamado smartphone, né? E o vinil se tornou hoje uma forma de consumo bastante elitizada. Os vinis são, em geral, bem mais caros do que no passado, né? E a forma de ouvir música que representa o vinil também representa um ato cultural diferente do que representava nos anos 70, 80, né? Certo? Que hoje, geralmente, a música de povão hoje, o acesso popular e barato é através dos streamings. É esquisito porque ainda há um discurso de que o streaming é uma coisa cara, exploradora, mas é o que dá o acesso mais democrático a mais gente à quantidade de música, como 20 anos atrás foram os famosos downloads de MP3, né? Que meio que atualizou muita gente na cena brasileira. Então, cada época tem uma tecnologia diferente que é a mais acessível. Então, tem que pensar isso. Coisas diferentes, coisas iguais em épocas diferentes vão significar coisas diferentes em termos políticos e sociais, certo? Tá? E às vezes coisas diferentes vão ter aquele mesmo significado alternativo de ser o mais acessível e mais democrático popularmente, certo? Então é preciso fazer essa reflexão também. Sobre tecnologia, eu queria contar um caso meio engraçado. Eu sou uma pessoa da área de artes, né? Eu trabalho como ilustrador desde o final dos anos 80, quando era tudo feito à mão, né? Então, o que acontece? Foram surgindo os computadores e a certa altura dos anos 90 começou um belo quebra-pau nos salões de arte e de ilustração do Brasil, que é o que alguns que eram mais conservadores consideravam que o desenho, a ilustração, o cartoon impressos digitalmente não eram original. Uma obra de arte original era uma cópia, mas era uma impressão, certo? E não aceitavam essas obras nos salões de arte e de ilustração e de cartoon. E isso gerou um grande debate sobre o que é original, o que é o ato de criação de fato. Se o ato de criação está no suporte
na forma de reprodução ou no instrumento, certo? Finalmente se concluiu que algumas pessoas já vinham fazendo trabalho mecânico manualmente mesmo, e que outras desenvolviam trabalho criativo e conceitual através de meios digitais, né? Até tem um outro caso ligado a isso, que o Zélio, irmão do Ziraldo, grande artista brasileiro, né? Contou que quando ele morava lá em Três Corações, ou era Sete Lagoas, no interior de algum lugar do Brasil, e o irmão dele, Ziraldo, já era famoso, ele tentava imitar os desenhos negativos do irmão, que é o desenho branco sobre fundo preto, né? Fazendo aquela coisa de pintar todo o fundo preto e deixando espacinho branco, né? Que é uma coisa insana, para quem já desenhou um pouco sabe que é insano fazer isso, né? Aí um belo dia chegou o irmão e viu aquilo e mostrou para ele: olha, isso é um potinho de guache branco, ou nanquim branco. Você pega um papel preto e dá uma pincelada com essa tinta branca e faz aquele efeito. Aí o irmão Zé teria dito: ah, mas assim não vale, assim é muito fácil. É a mesma discussão da tecnologia que teve nos anos 90, quanto: ah, mas você clica no fundo e preenche automaticamente o fundo em azul. Não é essa a questão, isso é irrelevante na concepção e desenvolvimento da criação, ou se aquilo é original ou criativo ou não, tá? Eu acho que esses dois casos aí ilustram um pouco a questão da tecnologia em relação à criatividade e à autoralidade. A autoralidade não está no meio. O computador ou outras tecnologias que você usa, se são acessíveis, elas são como um pincel mais tecnológico ou alguma coisa assim, certo? Então tem que pensar na questão da tecnologia. Cada época tem suas tecnologias mais acessíveis. Se você pensa os selos punks que formaram o que seria considerado hoje pequenas empresas autogeridas no final dos anos 70, eles estavam fazendo uma forma de do it yourself usando a tecnologia mais acessível de sua época. Então você tem que pensar que do it yourself não é só artesanato, não é só você fazer crochê com o desenho do Sister of Mercy, tá? Como sua avó talvez fizesse de qualquer outra coisa, tá? Então abra a cabeça sobre o que você imagina em relação à tecnologia, criatividade, autoralidade e essa questão aí do montar visuais ou fazer do it yourself. Bom, então o bate-papo de hoje ele foi basicamente sobre a moda e como que ela é vista no papo consumidor, assim, dentro da subcultura gótica, da moda alternativa. A gente não entrou aqui muito bem nos termos de o que é necessariamente essa moda, o que faz parte dela, quais são as vertentes, os estilos e tudo mais, tudo que compõe os objetos e afins. A gente pode mais pra frente fazer um podcast mais específico sobre os elementos da moda e tudo mais, mas hoje a gente focou bastante nesse assunto. Finalizando também, acho que é importante a gente sempre lembrar que é muito bom, caso você tenha, assim, esses hábitos de fazer você mesmo, a gente incentiva bastante isso, a gente só queria desconstruir a veracidade de informação que na verdade não é veracidade, de que era uma obrigatoriedade na subcultura gótica e uma necessidade para que você seja gótico. Mas fazer arte, fazer do it yourself e tudo mais é muito bacana. Isso não só faz você se expressar artisticamente, mas desenvolver habilidades manuais. É uma parte de terapêutica, assim, também, de você poder fazer as coisas você mesmo. É uma parte que, com certeza, muita gente defende porque sabe dos benefícios que ela carrega, né? Mas é bom que essa defesa seja só por conta disso e não por conta do saudades do que não vivi, do vou resgatar o tradicionalismo simplesmente por puro vou resgatar o tradicionalismo. E o gótico tradicional é o único verdadeiro gótico que existe na face da Terra. Não existe anos 90 em diante. Sempre bom lembrar de separar as coisas. Dê valor àquilo que você gosta de fazer, àquilo que você sabe fazer e aquilo que você quer aprender a fazer também. Mas também não desvalide aquele que não tem a condição, aquele que não tem o tempo, aquele que não tem também nem a vontade de fazer aquilo que você tanto gosta de fazer. E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou quiserem comentar alguma coisa sobre o episódio, tem o nosso Instagram, GothPrize. Você pode procurar ali no Instagram, @GothPrize. Então, sei lá, tem sempre atualização de quando vão sair os episódios, quem vão ser os convidados especiais e espaciais que a gente traz aqui. E também você pode mandar no nosso inbox ali por DM qualquer coisa que você quiser comentar com a gente, que a gente pode ter a possibilidade de falar no próximo episódio. Então, fica ligado que tem essa possibilidade de você participar
de alguma forma do que a gente está fazendo aqui. E também, se você quiser acessar os materiais da Gothic Station, também acessar o canal da Lari ou ver tudo a besteirada que eu faço na internet, vai estar tudo aqui fixado no descritivo desse episódio. E além disso, a gente também tem aí o jabá da nossa participante espacial, a Tice. Pra quem se interessar pelo que eu faço na internet, o meu arroba é Tice em todas as redes sociais. E no Instagram é Tice com underline entre todas as letras. E eu também tenho um blog com alguns outros criadores de conteúdo chamado Alternative Side, se alguém quiser acessar. Maravilha, Tice. Eu vou ajudar o pessoal, porque como eu sempre digo, eu sou uma pessoa muito legal e quero facilitar a vida de todo mundo que tá ouvindo. E vou deixar também todas essas suas mídias, tanto o blog quanto o TikTok e o Instagram, fixado também no descritivo desse episódio, pro pessoal só clicar e ir direto. E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima viagem. Falou! Colaboração, edição de áudio e pós-produção, Carbon Kid 87.